Revelado. A incrível luta de uma avó enterrada viva por 3 horas, uma traição surpreendente. A praça da pequena cidade estava em polvorosa. As pessoas corriam, algumas gritavam, enquanto a tensão pairava no ar. Dona Lourdes, com seus 70 anos de sabedoria e amor, sentia o coração apertado. Havia passado a vida inteira cuidando de sua horta, de seus netos e de sua família. Tudo isso estava agora ameaçado pelo filho ambicioso, Fernando, que planejava vender o que ela considerava sagrado, a terra deixada por seu falecido marido. O legado que simbolizava a união da família estava prestes a ser destruído. Naquele dia fatídico, enquanto os netos brincavam perto da horta, Dona Lourdes decidiu confrontar o filho. Fernando, você não entende o que está fazendo. Esta terra é mais que um bem material. É a nossa história, nossas memórias. Mas o filho, tomado pela ambição, a humilhou. Ele já estava decidido e nada parecia abalar seu coração. Desolada e profundamente ferida, Dona Lourdes se lembrou do valor da comunidade que sempre reforçou em seus netos. Com lágrimas nos olhos, decidiu organizar um protesto na praça. Convocou todos a se unirem à luta. Vamos defender nossas raízes, disse, a voz carregada de esperança. E foi isso que a cidade fez. A praça ficou cheia, pessoas de todas as idades se aglomeraram, lembrando-se da força e da sabedoria que Dona Lourdes sempre trouxe. Contudo, em um ato desesperado e traiçoeiro, Fernando e seu sócio traidor armaram uma cilada que havia de mudar tudo. Com o intuito de calar a avó, eles a enterraram viva, a acusando de ser um obstáculo ao progresso. A agitação tomou conta da praça, enquanto as pessoas assistiam horrorizadas. O desespero tomou conta de Dona Lourdes. O cheiro da terra e o peso que se acumulava em seu corpo deixaram-na sem fôlego. Mas em meio ao pânico, ela recordou os ensinamentos que havia passado aos seus netos. Com determinação, começou a empurrar a terra, acreditando que o amor sempre vence a dor. A cidade estava em choque, mas os netos, sentindo a ausência da avó, decidiram agir. Uniram-se e, em meio a gritos de encorajamento, começaram a cavar, todos juntos. As mãos se sujaram e as vozes se uniram em clamor. Era um trabalho coletivo. Cada um lembrava da força que Dona Lourdes sempre simbolizou. Ela nunca nos abandonaria, gritou um dos netos, enquanto todos reforçavam os laços da comunidade. Mas o tempo corria. As horas passavam e a preocupação começou a se intensificar. Uma pergunta ecoava na mente de todos. Será que a lealdade e o amor familiar conseguiriam derrotar a ambição cruel de Fernando? Será que Dona Lourdes seria resgatada a tempo? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O ritmo de escavação aumentava, as vozes se tornavam um coro de esperança, e o que era um pânico se transformava em luta. O peso da terra se tornava um símbolo da gravidade da situação, enquanto a luz do sol começava a se pôr. As mãos tremiam de ansiedade, mas a determinação crescia. Estariam eles prestes a perder uma verdadeira heroína da comunidade? Cada segundo era precioso, e a resposta estava prestes a se revelar. O som da pá cortando a terra era quase ensurdecedor, como se cada golpe ecoasse na alma de todos aqueles que ali estavam. A noite começava a cair. A escuridão ameaçava inserir-se na luta, mas não tinha espaço para o medo. Vamos, gente! Não podemos parar! Gritava outra neta, suas mãos sujas de barro, mas seus olhos brilhando com uma determinação que ultrapassava os limites do físico. Enquanto as bombas de adrenalina de seus netos pulsavam, Dona Lourdes, mesmo presa sob a terra, sentiu as vozes. Pareciam carinhos que a acariciavam, trazendo-a de volta ao momento. Cada grito de apoio era uma chama que acendia sua esperança. Eu não posso desistir, pensou, enquanto empurrava a terra com cada fibra do seu ser. Mas a situação era crítica. O ar começava a faltar. A pressão da terra tornava-se sufocante. Mesmo em meio ao desespero, ela recordou as histórias contadas ao redor da mesa, os sorrisos, as risadas, as noites em claro em que ficou ao lado de seus netos, ensinando a plantar e a colher as melhores flores e legumes. Era isso que mantinha seu coração pulsando, o amor que ela semeara durante toda a vida. Lá fora, a crowd continuava, a urgência da situação temperada pela união inexpugnável de uma comunidade que não estava disposta a ver sua história ser apagada.
Algumas pessoas se juntaram, formando um círculo para encorajar os netos. Dona Lourdes é nossa voz. Vamos dar força a eles. Gritava um homem idoso, do qual muitos lembravam da juventude de Dona Lourdes. A mistura de emoções fervia no ar. Havia ansiedade, mas também uma nova esperança, um desejo visceral de resgatar não apenas a avó, mas a própria essência da comunidade. Cada pá que ia embora transformava-se em luz, e a terra deixava de ser um peso, passando a se converter em uma metáfora de resistência. Olha ali! Gritou um dos netos, em meio ao empurra-empurra da escavação. As mãos que se moviam freneticamente pararam por um breve momento. Havia um murmúrio que crescia como uma onda. Eu a sinto. Estou perto. As lágrimas brotavam nos olhos de quem apenas observava. Os resgates não eram construídos apenas pela força física, mas pela força do amor e da união que surgiram ali. Era um lembrete de que cada um ali carregava um pedaço do legado de Dona Lourdes, e a luta não era só pela avó, mas por tudo que ela representava. Vamos conseguir! A força está em nós! Ecoou pelo grupo, como se fosse uma mantra, reforçando a união. O coração de Dona Lourdes pulava em ritmo acelerado. Ela podia ouvir a movimentação, sentir a emoção, acima de tudo, acreditar que aquela terra também era, de certa forma, um personagem da história, uma testemunha que quisera ignorar por um breve momento. Mas a verdade se aproximava. Com a última pá removida, uma fresta de luz começou a entrar. O desespero inteligente no coração de cada neto transformou-se em euforia. Estamos quase lá, dissera uma voz, ecoando como um alarme de esperança. O buraco se alargou e, em meio ao movimento frenético, um rosto surgiu. Os olhos de Dona Lourdes brilharam com uma luz renovada. Um instante de contato visual que diria mais do que palavras poderia expressar. Entretanto, um grito cortante ecoou na noite, enquanto Fernando, que lá estava, começou a se aproximar. O que ele havia preparado como um golpe final no momento de traição poderia ser o início de algo muito maior. O que realmente estava por trás de sua lembrança de filho? O choque refletido nos olhos da comunidade era o prenúncio de que a batalha estava longe de terminar. Qual seria o próximo movimento? E qual seria o preço a se pagar por um legado à beira do colapso? O momento crucial estava por vir. A luz começava a iluminar os rostos dos que estavam na escavação, mas ela não era apenas um sinal de esperança, era também um prenúncio de confrontos. O sorriso que iluminou os olhos de Dona Lourdes se transformou em confusão ao ver Fernando se aproximar. O que você está fazendo aqui? Seu coração pulava de uma mistura de raiva e dor. Fernando, com o olhar perdido, parecia uma sombra do filho que ela conhecera. Mãe, por favor, eu só queria entender, murmurou, hesitante. O peso de sua presença pairava sobre o grupo como uma nuvem negra. Os netos, antes eufóricos, agora se preparavam para defender sua avó a todo custo. Entender o quê? O que te trouxe até aqui? Você me traiu. A voz de Dona Lourdes ecoou entre eles, mas a intensidade da emoção estava carregada de um amor incondicional. Mesmo no auge da traição, ela pensava nos momentos que tiveram juntos. A dor dele se tornará parte de sua própria história, um enredo que não poderia ser apagado. A multidão se dividiu, sussurrando e trocando olhares. O que antes era um coro de apoio tornava-se um coro de dúvidas. O que Fernando realmente desejava? Com o coração apertado, um dos netos tomou um passo à frente. Pare de se fazer de vítima, pai. A gente estava te chamando, mas você estava mais preocupado em se vingar. Fernando baixou a cabeça, a frustração tomando conta dele. Contudo, a luta interna estava visível em sua expressão. Ele sempre foi o filho perdido, o mais distante de todos, e agora se sentia como um intruso em um espaço que um dia foi seu. Ele havia se afastado, mas a força do amor que envolvia sua mãe e seus irmãos o puxava de volta. Não estou aqui para me vingar. Estou aqui porque aprendi a ver o que realmente importa. A sinceridade em sua voz fez a comunidade silenciar. Era um pedido de redenção ou apenas uma tentativa de encontrar um lugar entre aqueles que ele havia abandonado? Os netos trocaram olhares significativos. Era uma bifurcação. Perdoar ou rejeitar? O rosto de Dona Lourdes estava cheio de dor, mas também de esperança. O que ela realmente queria era que a família se reunisse novamente. Mas como poderia fazer isso com tanta mágoa? Silêncio. Apenas o som da terra que ainda caía e das últimas palavrando a liberdade de sua avó. Cada um de vocês carrega consigo o que eu sempre ensinei. O amor é mais forte do que qualquer traição. Se ainda há luz em seu coração, Fernando, você deve mostrar isso a nós. Dona Lourdes falou com uma calma resoluta. Uma respiração profunda ecoou entre eles.
Fernando teve um momento, um vislumbre de sua antiga vida, repleta de risadas, brincadeiras e até mesmo de brincadeiras em torno da mesa. Ele sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, e a escuridão que o cercava começou a desfazer-se. Então, o que você vai fazer agora? Questionou um dos netos, a voz tremendo entre a esperança e a preocupação. Você vai escolher quem você quer ser? O filho que abandona a família ou o homem que busca reconquistar o coração dela? Nesse momento, a luz se tornou mais intensa e as esperanças renasceram misturadas a incertezas. O futuro da família dependia das decisões que tomariam a seguir. O que Fernando escolheria? A tensão era palpável. Apenas o tempo diria se a unidade se ergueria mais forte ou se as fissuras se aprofundariam mais. E no silêncio retumbante, uma nova voz se levantou, causando um novo tremor no peito de todos. Espere! Eu sei algo que vai mudar tudo. Quem seria essa voz e que revelação estava prestes a desestabilizar o já frágil laço entre eles? O murmúrio da multidão tornou-se um sussurro nervoso. Todos voltaram seu olhar para a origem da nova voz. Uma jovem com um olhar decidido adiantou-se. Era Clara, a mais nova dos netos, com uma determinação que transparecia e um brilho nos olhos. Vovó, escutem. Eu tenho algo que precisamos saber. A pressão do momento pressionava o peito de Dona Lourdes. Ela sentiu uma mistura de esperança e ansiedade, sem saber que tipo de revelação estava prestes a ser feita. Clara, que sempre fora a mais sensível do grupo, respirou fundo e prosseguiu. Eu encontrei algumas mensagens entre papai e o advogado, coisas que ninguém sabia. O silêncio era tão denso que se poderia cortá-lo com a faca. Fernando olhou para Clara, seus olhos assustados. Mensagens? Que mensagens? Ele se adiantou, o desespero tomando conta dele. Clara hesitou, como se pesasse cada palavra. Ele estava se preparando para algo que poderia destruir nossa família ainda mais. A tensão aumentava, e todos pareciam suspensos no ar, aguardando a revelação. Ele, o advogado? Agora, era a vez de Dona Lourdes se pronunciar. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seu coração acelerava. Você está falando do advogado do seu pai, não é? Sim, vovó. Clara desviou o olhar, lembrando-se do quão perturbadoras eram aquelas mensagens. Ele falou sobre como papai poderia ganhar o controle dos bens da família se algo acontecesse com você. Uma onda de choque percorreu a multidão na escavação. Fernando palpitava em um misto de confusão e raiva. Não pode ser. Eu não faria isso com você, mãe. Eu não sou esse tipo de homem. Clara soltou um suspiro trêmulo. Você realmente não sabia, Fernando? Ele estava jogando com seu nome, dizendo que você poderia ser o herdeiro. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara e ela continuou, sua voz se firmando. Mas eu não deixarei isso acontecer. Nós precisamos ficar juntos, precisamos proteger a vovó. Os olhares que antes eram de dúvida agora misturavam-se com um fio de esperança. Os netos se uniram, uma defesa natural em torno de Dona Lourdes. A fraqueza de Fernando expunha a intensidade da dor que ele sentia e a carga que carregava. Ele sabia que a verdade, mesmo que quisesse escapar dela, era uma faca de dois gumes. Eu não sei o que pensar agora, Fernando balbuciou, chocado. O advogado sempre foi um amigo. Um amigo que queria te manipular. Clara interrompeu, com veemência. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar que isso nos divida ainda mais. Dona Lourdes, no fundo, sentiu a necessidade de se erguer como um pilar para sua família. A vida ensinou que, mesmo em momentos de dor, a unidade é fundamental. Clara, se estamos juntos, podemos enfrentar qualquer tempestade. Mas precisamos de coragem. Levantando-se, ela olhou para todos os rostos preocupados. Se ele estiver jogando com nossas vidas, não vamos deixá-lo vencer. O ardor em suas palavras reverberou entre eles. Fernando, agora mais forte, ponderou sobre sua jornada. Preciso mostrar que posso ser o homem que todos esperam de mim. E, mais importante, o filho que você merece, mãe. Ao olhar para ela, um novo foco começava a se formar. Mas antes que pudessem se unir em um novo plano, Clara interrompeu novamente. Espere. Há mais uma coisa. Eu encontrei esta carta escondida na casa. Ela é direcionada a você, papai. E pode mudar tudo. A tensão reabriu as feridas do passado, enquanto todos se preparavam para enfrentar as verdades que viriam à tona. O que as palavras daquela carta poderiam revelar?
As mãos de Clara tremiam enquanto ela segurava a carta, que parecia tão pequena diante do peso que carregava. O papel amarelado e desgastado exalava uma aura de mistério e urgência. Fernando, com o coração na garganta, sentiu que, ao abrir aquele envelope, poderia estar desvelando não apenas segredos, mas emoções profundas que moldaram suas vidas. Vamos lá, me entregue, pediu ele, estendendo a mão, mas Clara hesitou. A incerteza pairava entre eles, uma nuvem carregada de expectativas e medos. Você precisa estar preparado para o que está por vir, murmurou Clara, olhando para a avó e depois para o resto da família. Se essa carta contém o que eu imagino, tudo pode mudar. Dona Lourdes abraçou Clara de lado, sentindo que a proximidade da neta poderia acalmar não apenas a jovem, mas a todos ali. Afinal, a sensação de que a própria vida estava em jogo era desgastante. Seja o que for, estamos juntos, assegurou, com a voz carregada de firmeza. Com um gesto decidido, Fernando pegou a carta. Ele sentiu o peso do papel, como se carregasse não apenas palavras, mas histórias e vozes do passado. Abriu lentamente, as dobras rangendo sob sua pressão. Uma a uma, as palavras começaram a se revelar, bailando em sua mente. O silêncio era absoluto, cada batida de seu coração ressoando como um tambor em um ritual sagrado. Caro Fernando começou a leitura. Ao longo das linhas, a expressão de seu rosto mudou de confusão para descrença. O que ele estava lendo era muito mais do que esperava. A carta não só mencionava questões sobre herança, mas trazia à tona segredos obscuros do passado. Segredos que ligavam Dona Lourdes e seu falecido marido a um jogo de poder traiçoeiro, envolvendo não apenas o advogado, mas também aliados inesperados. Não acredito, ele deixou escapar, os olhos arregalados. Há um plano, eles estavam planejando nos tirar tudo. Os bens da família não são mais importantes do que a verdade, Fernando. Temos que enfrentar isso juntos. Clara exclamou, a urgência em sua voz ressoando na multidão. Inquietação começou a tomar conta de cada um deles. As revelações despertavam fantasmas enterrados há muito tempo, lembranças amargas que pairavam no ar. A ideia de traição não era apenas uma possibilidade, era um poder que poderia rachá-los por dentro. Temos que ir até o advogado, sugeriu Dona Lourdes, mais determinada do que nunca. Precisamos confrontá-lo e descobrir qual é o seu jogo. Quero saber quem ele realmente é e o que ele quis de mim e por que ele se aproveitou da nossa fragilidade. Fernando completou, a raiva pulsando em suas veias. Os olhos de Clara brilharam com uma mistura de admiração e temor. O pai que ela sempre conheceu, incansável e amoroso, precisava agora enfrentar seu próprio passado como um verdadeiro homem. Mas, antes que pudessem seguir em frente, um dos primos, Rafael, olhou fixamente para eles. Só uma pergunta: vocês têm certeza de que estão prontos para ouvir a resposta? Às vezes, a verdade pode ser mais dolorosa do que as mentiras que já conhecemos. A tensão aumentou. Todos os olhares, antes cheios de determinação, agora refletiam uma dúvida silenciosa. O que estava por vir poderia unir ou separar a família de uma vez por todas. Fernando sentiu que a verdadeira batalha se aproximava, e a força que todos eles precisavam teria que vir de dentro. E se tudo o que acreditamos for uma ilusão? Clara perguntou, a voz quase um sussurro. É isso que vamos descobrir. Fernando respondeu com convicção. Enquanto eles se preparavam para a próxima etapa, o sol se punha, lançando sombras longas sobre cada um. A luta pela verdade estava apenas começando. Uma luz fraca iluminava o futuro incerto, mas a faísca da unidade poderia ser a única coisa que o salvaria. Dona Lourdes respirou fundo, a expectativa nas suas palavras era palpável. Então vamos, mas que esteja claro, não podemos nos destruir no caminho. O peso do momento apertava. Seria a jornada que todos estavam dispostos a enfrentar, e foi nesse clima de cautela e determinação que a família partiu, cada um trazendo suas próprias inseguranças e esperanças. Ao mesmo tempo que avançavam em direção ao desconhecido, a pergunta pairava no ar: até onde cada um estaria disposto a ir em busca da verdade? O carro seguia pela estrada em direção ao escritório do advogado, e a atmosfera era carregada de expectativa e nervosismo. As expressões na face de cada um revelavam um misto de dúvidas e esperanças, como se estivessem prestes a romper uma barreira invisível que os mantinha juntos, mas que também os separava. Dona Lourdes olhava pela janela, as paisagens passando rapidamente enquanto memórias se aglomeravam em sua mente. Ela se lembrava do dia em que conheceu o advogado, e como seu carisma parecia prometer ajuda. Mas agora, ele era apenas uma sombra de desconfiança. As linhas da carta queimavam em sua mente, cada frase como um aviso de que ela havia sido um peão em um jogo que não compreendia completamente. Clara sentiu a tensão crescendo.
Olhando para o pai, percebeu que aquele homem forte e seguro estava prestes a enfrentar seus demônios. O que ele descobriria poderia reconfigurar tudo, desde o que pensavam sobre o passado até o modo como se viam uns aos outros. Estamos prontos, não estamos? Ela murmurou, mais para si mesma do que para o pai. Prontos ou não, não temos escolha, Fernando respondeu, a voz firme, mas com leve tremor que denunciava sua vulnerabilidade. Ele sabia que a verdade poderia cicatrizar ou abrir feridas ainda mais profundas, e isso deixava inquieto. Quando chegaram ao prédio do advogado, o céu havia escurecido, e as luzes da cidade começaram a brilhar como estrelas distantes. O grupo, antes unido, agora parecia dividir-se na porta de entrada. Clara deu um passo à frente, tocando o braço do pai. Estamos juntos nessa. Vamos descobrir a verdade, seja ela qual for. Antes de entrarem, havia uma sensação no ar, como um pressentimento mágico, algo que os alertava de que aquela era uma cruzada que mudaria tudo. Fernando puxou a maçaneta e entrou, o som da porta ecoando como um sinal de que eles estavam prontos para os desafios à frente. No interior do escritório, o cheiro de papel velho e café fresco tomava conta do ambiente. Algumas áreas estavam repletas de documentos em desordem, como se o passado estivesse se debatendo para ser libertado. O advogado, um homem calvo com olhos astutos e um sorriso forçado, os aguardava. Bom ver vocês, ele disse, mas suas palavras soaram vazias, como se não houvesse sinceridade em seu tom. O que eu posso fazer por vocês hoje? A fala de Dona Lourdes escapuliu de seus lábios, como uma correnteza. Viemos saber sobre a carta, sobre a verdade que ela contém. Nesse instante, o semblante do advogado mudou. Havia algo na expressão que imediatamente mudou a dinâmica da sala. Um ar de nervosismo tomou conta dele, e a confiança que parecia ter desapareceu em um piscar de olhos. Ah, vocês realmente não estão prontos para isso, ele começou. As palavras caíram como uma bomba, e os corações de cada membro da família dispararam. Fernando fez um movimento brusco com a mão. Prepare-se para falar, porque estamos prontos sim. O que acontecia realmente nos bastidores? Uma tensão palpável instalou-se, e Dona Lourdes, agora mais firme, disse: apenas diga a verdade de uma vez por todas. Precisamos saber por que você manipulou nossa família. O advogado hesitou, uma gota de suor escorrendo pela sua têmpora. Clara segurou a mão da avó fortemente, enquanto os outros se adiantaram para a frente como se estivessem em um ritual. A revelação estava próxima, e a sala parecia vibrar esperando que finalmente a verdade emergisse. Assim como as folhas de uma árvore agitando-se ao vento, o segredo que traria renovações e destruições estava prestes a ser desvelado. Ele respirou fundo, e depois disse: vocês realmente não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Um novo eco de perguntas pairava pela sala. Até onde a traição poderia ir? E o que aquela revelação poderia significar para todos eles? O advogado respirou fundo mais uma vez, como se estivesse se preparando para saltar em águas desconhecidas. O olhar atento de Fernando pressionava, um misto de esperança e desafio em seu rosto. Clara notou que o tempo parecia desacelerar enquanto aguardavam a resposta, e o coração dela batia em compasso frenético, desejando que o peso da revelação não os esmagasse. O que vou contar pode mudar tudo o que vocês acreditam sobre a história de sua família, o advogado finalmente disse, sua voz um sussurro tenso que se espalhou pelo ambiente. Ele olhou para Dona Lourdes, como se tentasse captar a força que havia nela, e continuou: a carta que vocês têm ela não é apenas um aviso. É um testemunho que pode abrir feridas antigas. Do que está falando? Fernando interrompeu, a angústia crescendo. Ele sempre acreditou que sua família era unida por segredos comuns, mas agora parecia que a verdade pulsava como um tubarão em águas turvas, pronta para devorar aquilo que conheciam sobre si mesmos. Ao longo dos anos, muitas coisas foram encobertas. Existe um legado, um patrimônio que deve ser decifrado, e a carta é a chave. Mas o que vocês precisam saber é que ele envolve decisões sombrias que afetam todos vocês, e talvez não sejam as que imaginavam. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela lutou para processar as palavras. As promessas de segurança e amor que sempre cercaram sua família estavam agora se desvanecendo em uma nebulosa de mentiras e traições. E Dona Lourdes, percebendo a reação da neta, aperta sua mão. Por favor, nos diga de uma vez por todas, exclamou a avó, com um desespero na voz. O nome de um dos membros da sua família está intimamente ligado a um grande escândalo. Empresas de fachada, desvio de verbas e a verdadeira culpada por muitas desgraças que vocês enfrentaram pode não ser quem pensavam, ele respondeu, sua voz tremendo, evidenciando a gravidade da informação. A sala ficou em silêncio sepulcral, como se o peso do que havia sido dito se transformasse em uma pressão física.
Cada um deles parecia absorver a informação de maneiras diferentes. Fernando estava paralisado, Clara sentia sua visão embaçar e Dona Lourdes ficou com a expressão vazia, absorvendo o impacto. Pode nos dar nomes? Estamos prontos, Fernando insistiu, num tom quase desafiador, como se a força que emanava dele pudesse quebrar as barreiras da verdade. O advogado hesitou novamente, mordeu os lábios. Eu não sei se é o momento certo, pode ser que nunca seja, Clara disparou, a voz entrecortada pela emoção. Não podemos viver nas sombras dessa maneira. Se há mais pessoas envolvidas, precisamos saber. Certo, ele finalmente cedeu, parecendo exaurido. O nome que mais aparece é de alguém que vocês amam, alguém que foi colocado como um pilar de força na família. Essa pessoa foi responsável por decisões drásticas que mudaram o curso da vida de vocês. Abaixo das palavras do advogado, um receio surgiu. Fernando deu um passo para trás, seus olhos se afastando da figura do homem que se tornará uma referência de confiança durante todos aqueles anos. Clara, percebendo a devastação que começava a se formar, lançou uma olhada significativa para a avó. Podiam sentir que o que se aproximava não seria apenas uma dor, mas o colapso de tudo que eles acreditavam saber. Quem é? Dona Lourdes perguntou, sua voz quase uma prece. Com um olhar triste e resignado, o advogado respirou fundo e respondeu, seu próprio filho, o pai de Clara. Enquanto as palavras ecoavam nas paredes do escritório, a família se viu em um turbilhão de emoções. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A imagem de proteção que tinham se tornará uma máscara de traição, e revelações ainda mais perturbadoras estavam à vista. Quem poderiam confiar agora? O que vamos fazer com isso? Clara sussurrou, o choque tomando conta dela, ensombrando suas esperanças. E ali, no centro da revelação, estavam todos paralisados, em frente ao abismo do desconhecido, prestes a decidir se iriam se lançar ou encontrar uma maneira de se levantar novamente. O que mais viria à tona, e a que mais eles teriam que se submeter ao confrontar o que 3 minutos atrás era apenas um pedido de esclarecimento. Clara observou o advogado como se ele fosse um estranho. O que antes parecia ser uma fonte de esperança agora era apenas um eco de traições. O que fazer com essa nova realidade que se despedaçava diante delas? Sua mente estava em pane, e a única certeza que tinha era que a confiança em seu pai, e a lealdade que sempre acreditou existir na família, estavam ruindo. Dona Lourdes estava pálida, a expressão de choque cravada em seu rosto. Seus olhos iluminados por uma força que Clara conhecia tão bem agora pareciam vazios. A avó sempre fora rocha, a mulher que sustentava a família em momentos difíceis. Mas agora, Clara via vulnerável, e esse novo olhar fez seu coração se apertar. Ele não poderia ter feito isso, Fernando murmurou, quase para si mesmo. Havia um toque de incredulidade que implorava por alguma forma de validação, mas as palavras não vinham. Clara se sentiu sufocada com a onda de desconfiança que agora cercava o nome de seu pai. Ele sempre havia sido o herói, a figura sólida que apoiava em todos os momentos, mas agora as sombras de sua verdade ameaçavam engolir tudo. Precisamos entender os detalhes. Não podemos deixar isso assim, não podemos. Clara tentou pensar em voz alta, mas sua voz estava trêmula. Não havia como voltar atrás. Eles estavam prestes a mergulhar em um labirinto de segredos que poderiam desmoronar as casas que construíram sobre mentiras. A carta. Dona Lourdes quebrou o silêncio, quase como se estivesse acordando de um sonho ruim. Precisamos lê-la novamente. Pode ser que haja algo que nos ajude a compreender. Fernando revirou os olhos. E se a verdade for ainda pior do que imaginamos? O que mais ele pode ter escondido? Será que ele foi o único? A raiva pulsava em suas palavras, uma raiva que Clara teve certeza que ele estava direcionando tanto para o pai quanto para si mesmo. Vamos lê-la juntos, sugeriu Clara, decidida a romper o silêncio que os envolvia. Era a única forma de tentarem controlar esse furacão emocional que os varria. O advogado empurrou a carta para frente, e todos se aproximaram da mesa, cada um se perguntando como aquela relação de amor poderia se transformar em um redemoinho de dor. Os olhos de Clara correram pelas palavras, seu coração disparava. Cada frase parecia escrever uma nova tragédia na história familiar. Mencionava pessoas envolvidas em escândalos financeiros, omissões, segredos escondidos sob o tapete. Mulheres e homens, tanta gente. Havia uma lista se formando na mente de Clara. Fernando tinha os dedos crispados, sua mandíbula tensa. Como ele pode ter envolvido todos nós nisso? O que ele queria salvar? A família ou a própria pele? Sua voz estava carregada de dor, e Clara entendia que aquilo era apenas o começo.
O que mais poderia vir da boca daquele homem que um dia abraçara, que prometera receber como um filho? Dona Lourdes começou a chorar. Notava-se que eram lágrimas de desespero, mas também de uma força que poderia surgir da fragilidade. Clara se lembrou de como a avó sempre tivera um jeito especial de transformar mágoas em amor, de unir todos em tempos difíceis. Nós podemos começar de novo. A verdade pode doer, mas é ela que nos libertará. As palavras de Dona Lourdes pareciam querer acolher a todos, mas Clara sentiu um vácuo. Liberdade? Que tipo de liberdade haveria depois da revelação de que seu pai poderia ser a fonte da desgraça? E mesmo tentando respeitar o espaço da avó, uma pergunta insistia. E se ele estiver envolvido em algo ainda mais sinistro do que imaginamos? O que faremos se as conexões apontarem para um crime? A ideia lançou uma sombra sobre o ambiente, um novo medo imerso nas profundezas da incerteza que agora se tornavam palpáveis. Antes que qualquer um pudesse responder, o telefone de Clara tocou, interrompendo o silêncio carregado. Ela hesitou, sabendo que aquela ligação tinha potencial para mudar tudo mais uma vez. O que será agora? Ela sussurrou, um frio dançando pela espinha. Mas a resposta ainda estava longe, escondida nas sombras do passado que agora se desvelava, capaz de abalar tudo o que ela conhecia. Elas teriam que enfrentar, e logo. Clara pegou o telefone com mãos trêmulas, seu coração batendo acelerado. O toque insistente parecia ecoar nas paredes da sala, amplificando a tensão que permeava o ar. Ela hesitou, mas a expectativa era palpável. Algo dentro dela clamava para ouvir o que aquela ligação revelaria. Alô? A voz do outro lado era familiar, mas parecia distante, como se estivesse chamando de um lugar obscuro. Era sua amiga Mariana. Clara. Eu vi o que aconteceu. A carta, você está bem? A preocupação transparecia na voz de Mariana, e Clara sentiu um aperto no peito. Como as notícias estavam se espalhando tão rapidamente? Não estou bem, Mari. Minha vida tudo desmoronou. A voz de Clara falhou. Era difícil explicar a confusão dos sentimentos. Os boatos estão rolando aqui, e tem algo que você precisa saber. Eu não quis te alarmar, mas seu pai está envolvido em uma investigação. A polícia já está à procura dele. Aquela constatação caiu como um balde de água fria. O mundo de Clara girou, e, por um momento, tudo parecia girar mais rápido do que ela pudesse acompanhar. O que? Por quê? O que ele fez? A incredulidade a tomou por completo. Eu não sei todos os detalhes, mas os rumores falam sobre algo serioso e grave. Ele teria desviado dinheiro de uma empresa, misturado com contas de outras pessoas. A agência está em choque. Mariana tentava manter a clareza na voz, mas Clara podia sentir a gravidade da situação crescendo. Como assim? Por que ele faria isso? Clara fechou os olhos, uma onda de emoções conflitantes a invadia. Parte dela queria acreditar que tudo não passava de mal-entendido, enquanto a outra parte sussurrava que talvez estivesse na hora de confrontar a dura realidade. Clara, eu vou te ajudar. Vamos descobrir juntos o que está acontecendo. Não está sozinha nessa. A determinação de Mariana era um bálsamo, e Clara se agarrou a essa promessa como um salva-vidas. Obrigada, Mari. Eu preciso de você ao meu lado. As palavras saíram com um misto de gratidão e desespero. Desligando o telefone, Clara olhou para a mesa à sua frente, onde a carta ainda repousava, um testemunho enegrecido da traição que desestabilizava sua vida. Dona Lourdes e Fernando estavam em silêncio, como se o peso da conversa estivesse afundando os ânimos de forma insuportável. Precisamos fazer algo, e rápido. A voz de Clara se firmou, agora carregada de uma nova determinação. Se meu pai realmente cometeu esse erro, precisamos descobrir quais são as verdadeiras intenções dele. Por que ele se envolveu em tudo isso? Dona Lourdes, com os olhos cheios de lágrimas, mas uma força revigorada, concordou com o aceno. Se existe alguma verdade a ser encontrada, temos que ser corajosos o suficiente para submetê-la a exame. O que mais podemos fazer a não ser lutar por nós mesmos? Fernando fez uma expressão de preocupação. E se, ao fazer isso, acabarmos desenterrando algo ainda mais sombrio? Será que estamos prontos para lidar com isso? Sua incerteza ressoou nas paredes, como um aviso, mas Clara percebeu que a hesitação não era uma opção. Sim, estamos. Temos que enfrentar o que for preciso. O que está em jogo é a nossa história e a fama da nossa família. Clara falou com uma convicção que a surpreendeu, como se as palavras de sua avó lhe conferissem um poder adormecido. Os olhares se encontraram uma mistura de medo, dor, de repente, uma centelha de esperança.
Eles entendiam que a jornada seria longa e complicada. Mas um peso era compartilhado, e isso os tornava mais fortes antes que pudessem se recompor. O advogado, que até então observava sem intervir, quebrou o silêncio tenso. Se a polícia já está envolvida, vocês precisam de um plano. Posso ajudar, mas será melhor agirmos com rapidez. Clara assentiu, a adrenalina percorrendo suas veias. Então, vamos descobrir tudo. Cada pedaço dessa história precisa ser revelado. Não podemos deixar que a sombra do nosso passado defina nosso futuro. Enquanto se preparavam para uma batalha que se desenrolaria com revelações e provações, um pensamento inquietante se instalou na mente de Clara. E se a verdade for ainda mais devastadora do que imaginávamos? Com essa interrogação, a determinação dos três se solidificou na construção de um novo caminho. Eles sabiam que cada passo levaria a uma nova descoberta e essa jornada poderia mudar tudo. Mas o peso da incerteza pairava no ar, e a pergunta ecoava: até onde eles estariam dispostos a ir para descobrir a verdade? As horas passaram como se fossem dias na sala de espera. A tensão era um fio invisível ligando Dona Lourdes, Fernando e Clara, todos à beira de uma nova revelação que poderia mudar suas vidas para sempre. O advogado tinha sumido para fazer algumas ligações, e o silêncio pesava entre eles, como uma tempestade prestes a explodir. Dona Lourdes observava os netos, o amor transparecendo mesmo sob a nuvem de incertezas. Ela sempre ensinou a eles que a força vinha da união, mas agora, questionava se isso seria suficiente. A verdade vai doer, mas ela também pode nos libertar, pensou. Ela queria que os netos soubessem disso, mas o medo do desconhecido era um peso difícil de suportar. Clara olhava para o pai, buscando alguma resposta em seu semblante. Como você pôde, pai? Você realmente se deixou levar por esse jogo sujo? O que mais está escondido? A voz dela estava entrecortada, uma batalha interior se desenrolando entre amor e decepção. Fernando tinha um misto de raiva e confusão, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que agora se mostrava tão distante do lar que conhecera. Finalmente, o advogado voltou, seu rosto pálido. A polícia se movimentou em relação a algumas denúncias. É uma investigação séria e pode envolver mais do que você imagina, Fernando. O temor ficou evidente no ar, como uma névoa pesada. Que tipo de denúncias? Fernando e Clara perguntaram ao mesmo tempo, a preocupação etérea se entrelaçando. O advogado respirou fundo, sua voz tremeu enquanto expelia uma sequência de palavras atentatórias. As empresas em que seu pai estava envolvido tinham pagamentos fraudulentos. Muitos negócios foram feitos às escondidas. Ele se viu em um mar de mentiras. As palavras caíam como pedras. Clara ficou em choque. A ideia de que seu pai pudesse estar envolvido em algo tão sombrio a aprisionou em um estado de negação. Não pode ser isso, não é o meu pai. Ele sempre foi tão honesto, eu achava que ele era o pilar da nossa família, disse Fernando, a voz embargada. Como isso aconteceu? Eu entendo que isso é difícil, mas você precisa pensar, por que ele agiria assim? O que estava em jogo para ele? O advogado tentou acalmá-los. Os três se entreolharam em silêncio, a verdade pairando no ambiente como uma presença ameaçadora. Dona Lourdes ergueu a cabeça, seus olhos ardendo com essa explosão emocional. Devemos enfrentar isso. Se o que ele fez é verdade, precisamos saber exatamente o que se passou. Sua voz, normalmente calma, agora tremia com determinação e desapontamento. Fernando assentiu, a tristeza se convertendo em uma energia renovada. Eu vou confrontá-lo. Precisamos da verdade, não importa o quanto isso doa. Ele olhou para sua mãe e irmã, a união sendo ainda mais importante agora. Vamos descobrir tudo juntos. Clara, sentindo a força da avó e do pai, tomou coragem. Então vamos. Devemos ir à polícia e contar o que sabemos. Não podemos nos esconder mais. O peso da incerteza no coração foi substituído por um leve brilho. Assim, a família saiu do escritório do advogado, um novo propósito os guiando. A cada passo em direção à delegacia, a intensidade da situação crescia. O que quer que encontrassem, tinham um ao outro. Dona Lourdes sorriu, lembrando-se das sementes que plantaram juntos durante anos. Essa unidade, esse amor poderoso, poderia ser a chave para superar essa tempestade. Ao chegarem à delegacia, Clara sentia um frio na barriga. Conhecia bem o sistema, mas agora estava do lado oposto da força policial. Assim que se apresentaram, cada um carregava um fardo, prontos para desvelar a verdade. Após uma espera angustiante, começaram a ser ouvidos. O delegado, um homem robusto e determinado, logo ficou ciente da complexidade da situação familiar. Ele os olhou nos olhos, percebendo a dor e a coragem.
Se seu pai está de alguma forma envolvido, é crucial que vocês falem. O que sabe sobre ele e seus negócios? A voz de Dona Lourdes se elevou, firme e clara. Sabemos que ele estava sendo manipulado. Recentemente descobrimos informações que podem fornecer contexto e revelar uma trama maior. Os olhos do delegado se fixaram mais intimamente. Era evidente que uma nova camada no caso começava a se desdobrar. Seu pai pode estar em perigo. Tendências como essa não costumam terminar bem. As palavras caíam pesadas, mas Dona Lourdes, com um olhar decidido, não hesitou. Nós não vamos permitir que isso tenha fim assim. Vamos lutar pelo que é certo. Clara olhou para o pai, que finalmente parecia compreendido. Vamos. Vamos limpar nossos nomes e descobrir a verdade sobre tudo isso, por nós e pelo legado que minha avó construiu. O grupo deixou a delegacia não só como uma família precisando de respostas, mas como uma equipe determinada a enfrentar qualquer desafio que surgisse. Porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única saída. Enquanto caminhavam para longe, Clara sentiu uma onda de esperança. Mesmo com as incertezas no horizonte, seu coração pulsava forte. Sejamos a luz nas trevas, juntos, murmurou. E assim, com as mãos dadas, eles seguiriam em busca da verdade. A luta estava apenas começando, mas eles sabiam, unidos, eram invencíveis. Se você ficou impactado por esta história e deseja mais momentos emocionantes como este, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para nos ajudar a alimentar o algoritmo e manter o conteúdo crescendo. Comente suas reações e teorias sobre o final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada.